Alfredo Dubbi recebe homenagem do Poder Legislativo. Relatório da CPI dos medicamentos entra em votação nesta terça-feira. O primeiro turno da eleição se aproxima e você confere o perfil dos 8 candidatos à Prefeitura de Pelotas. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Após várias oitivas, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos aprecia nesta terça-feira o relatório final. O vereador Marcos Ferreira Marcola, presidente da CPI dos Medicamentos, ressalta que o papel do Legislativo de fiscalização foi feito e agora é votar e encaminhar para providências junto a setores competentes. A expectativa é que os vereadores possam aprovar o relatório feito por o vereador Ricardo Santos, porque é o trabalho do parlamento. Eu acho que a Câmara de Vereadores cumpre o seu papel, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Tem irregularidade, fiscalizamos, encaminhamos, então aguardamos a aprovação e depois quem vai condenar alguém não é a Câmara, quem condena é o Ministério Público, depois se assim entender. O parlamentar salienta ainda o que a investigação já apurou. Foi apurado ali o que está constatado, compra descontrolada, a Secretaria de Saúde botando fora remédios que poderiam ser usados e seu dinheiro público está indo para o lixo. E nós esperamos sim que depois, como aconteceu na outra CPI, possa a Justiça fazer o que é o seu papel também. Na próxima quarta-feira, o plenário da Casa recebe audiência pública, alusiva aos 67 anos da Escola de Educação Especial Professor Alfredo Dubbi. A proposta do vereador Antônio Pérez homenageia a escola fundada em 27 de setembro de 1949, que segue o conceito pedagógico de Paulo Freire, de que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças, e não com as igualdades. Ela atua de forma filantrópica e tem como principal missão desenvolver as potencialidades de crianças, jovens e adultos com surdez. No sábado, o Som Daqui teve mais uma apresentação. E quem trouxe música ao plenário da casa foi o artista Johnny Black. Você confere agora os principais momentos. Munido somente da própria voz e violão, Johnny trouxe um show intimista com um repertório variado, que passou pela música popular nacional, Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder. E internacional. Happy unless I am. I say, got to be true to myself. Got to be true to myself. E além do pop rock, o músico também trouxe muito reggae e terminou a apresentação com Quero Ser Feliz também, do Nat Roots. Deseja para que tudo vem, flores brancas, paz e Iemanjá. Quero ser feliz também, navegar nas águas do seu mar. Deseja para que tudo vem, flores brancas, paz e Iemanjá. E no próximo bloco você confere o perfil dos candidatos à Prefeitura de Pelotas e uma entrevista com o paratleta pelotense Fernando Boetege. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário ao Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Na última sexta-feira, conhecemos um pouco do que foi o embate entre os 7 candidatos a prefeito no debate aqui da TV Câmara. E hoje vamos mostrar como foi a proposta que formou uma verdadeira rede de comunicação da cidade. Pela primeira vez, equipes de TV, rádio e jornalismo impresso trabalharam em parceria com a TV Câmara para que a população acompanhasse o debate. Enquanto o encontro acontecia, 5 rádios, Cultura, Tupãssi, Universidade, Pelotense e Federal, juntamente com a TV Nativa, fizeram a transmissão. O jornalista e radialista Carlos Machado falou que a mídia é uma importante fonte de informação. A importância da presença da mídia é justamente a oportunidade que ela dá a quem precisa da informação, né, precisa conhecer melhor a proposta dos candidatos, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que as empresas têm de mostrar que é possível cumprir o seu papel, colaborar com o processo eleitoral, levar as informações aos eleitores de uma forma bastante objetiva, ou seja, sem nenhum tipo de interpretação. São os candidatos falando, são os candidatos se manifestando espontaneamente e em muitas ocasiões a gente precisa entender que não é o momento de opinar, que não é o momento de interpretar, e sim deixar que essa relação seja feita diretamente entre os candidatos e o eleitorado. O diretor da Rádio Federal FM, Rafael Cavalheiro, disse que é de grande relevância este emparceiramento, pois atinge diversos públicos. Então, para nós da Rádio Federal FM é extremamente importante estar participando desse debate com as outras redes, né, televisão e rádio da cidade, por ser uma rádio educativa e por ter esse objetivo, né, de informar a comunidade através da Rádio da Federal. Então, para nós é muito importante estar participando desse debate com os 8 candidatos para que a população conheça mais as propostas, né, e os próprios candidatos. E a jornalista do Diário Popular, Carolina Marasco, ressaltou a importância dessa união entre os veículos para que a população possa analisar os candidatos além das campanhas eleitorais. Eu acho que quanto mais oportunidade o eleitor tiver de conhecer os seus candidatos para a prefeitura é muito importante. Por isso que eu acho que essa parceria aproxima o eleitor também dos candidatos, das propostas e também consegue mostrar um pouco mais além da propaganda eleitoral. Uma parceria que tem que continuar e que espero que nas próximas eleições outras parcerias também sejam feitas. E no próximo domingo, dia 2 de outubro, o pelotense vai ao encontro da urna para renovar o contrato democrático e escolher os próximos gestores do município. Confira agora o perfil dos 8 candidatos à prefeitura. 8 candidaturas ao Executivo disputam a preferência de 228.634 eleitores, distribuídos em 676 seções e 3 zonas eleitorais. Diferentes propostas de governo, mas com o mesmo objetivo: alcançar o paço municipal e administrar a 3ª maior cidade do estado, com uma população estimada de 343 mil habitantes. Anselmo Rodrigues, conhecido como Governaço, é médico e foi prefeito de Pelotas por 2 vezes. Atualmente é o vereador mais votado da Câmara. Todo e qualquer país de terceiro mundo só consegue sair e ser um país desenvolvido se tiver um povo que tenha direito à sala de aula, à alimentação digna, professores capacitados e respeito.
Fábio Tedesco é estudante de gestão pública e consultor em empresas que desenvolvem sistemas para gerenciamento de municípios. É candidato pela primeira vez. Conseguir realizar mais e não simplesmente ser um carreirista político. Eu não objetivo sentar na cadeira para me contaminar com a vaidade ou com a arrogância. Flávio Souza tem a vida política pautada no movimento estudantil e na comunidade negra. Atualmente é presidente do Diretório Municipal do PTdB. Nós precisamos tornar Pelotas uma cidade mais humana, e isso começa através de uma revisão total dos tributos. O candidato Jurandir Silva também iniciou a militância no movimento estudantil. É engenheiro agrônomo e mestre em produção agrícola familiar. Defende uma inversão de prioridades. Nós temos um governo que aplica uma sobretaxação de impostos para o conjunto da população igualitariamente, independentemente se a pessoa é mais rica ou mais pobre, e o investimento que é feito com esse recurso que é arrecadado, ele privilegia uma área da cidade. Ednei Santana é candidato pela primeira vez e líder comunitário na Associação Renascer, no Getúlio Vargas, um dos bairros carentes da zona norte da cidade. A gente, como eu sempre digo, a gente não vai esquecer do centro da cidade, mas a nossa prioridade é os bairros, é fazer saneamento básico dentro dos bairros, acabar com as valetas. Empresário há mais de 30 anos, professor de ciências mecânicas e estudante de ciências políticas. Marco Marchand é outro prefeiturável que pela primeira vez coloca o nome à disposição. Nós temos um norte bem forte, eu já venho estudando bastante tempo, uma maneira bem eficaz de nós trazermos empresas para Pelotas, mas antes de trazer empresa eu quero aproveitar a mão de obra daqui de dentro de Pelotas. A psicóloga Miriam Marrone atualmente é deputada estadual pelo 3º mandato. Foi líder de governo na Assembleia Legislativa em 2011 e secretária-geral de governo em 2012. Antes disso, ocupou por 4 legislaturas uma das cadeiras da Câmara de Pelotas. Essa questão de contratar médico e equipar melhor o posto para a doença não avançar é a nossa prioridade, e esta prioridade, né, dessa escola ofertar atividades, reforço pedagógico também. Paula Mascarenhas é doutora em letras e professora da Universidade Federal de Pelotas. Já foi coordenadora da bancada do PPS na Assembleia e chefe de gabinete do ex-prefeito Bernardo de Souza. É atual vice-prefeita e representa, portanto, o atual governo. Só tem bônus, porque foi um governo muito realizador, um governo de enorme responsabilidade, de muita coragem, que enfrentou problemas históricos que a cidade viveu, como a questão da licitação do transporte público. A primavera iniciou com temperaturas quentes, mas o frio retornou no final de semana. Contudo, a tendência é que o clima melhore. Confira agora na previsão do tempo. A semana iniciou com o céu cinzento e com temperaturas mais amenas. A tarde desta segunda-feira promete ter predomínio de sol e pouca variação de nuvens. A mínima fica em 8 graus e a máxima pode alcançar os 20. Na terça-feira, o tempo vai continuar estável, com céu claro ao longo do dia. A mínima é de 9 e a máxima é de 21 graus. O dólar nesta segunda-feira iniciou em queda de 0,17%, cotado a R$ 3,24. Já o euro oscilou positivamente em 0,14% e vale R$ 3,65. O peso uruguaio, apesar da variação positiva de 0,18%, segue cotado em 11 centavos. As Paralimpíadas, sediadas neste mês no Rio de Janeiro, comoveram e também chamaram a atenção para modalidades exclusivas e adaptadas do evento. E os números impressionam, né, Ingrid? Exatamente, Matheus. Foram 72 medalhas no total para o país e um dos melhores públicos de todas as edições. Para falar sobre isso, a gente trouxe aqui na bancada do CN o atleta pelotense Fernando Boetege. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Para começar a conversa, então, como é que foi tua iniciação no esporte paralímpico?
Eu comecei a disputar o esporte paralímpico em 2006, né? Fui medalha de ouro em Uberlândia. Aí de lá para cá eu tive durante 4 anos entre os melhores do Brasil. Tirei medalha de ouro em Uberlândia, fui o segundo melhor em São Paulo em 2007, o terceiro melhor em Fortaleza em 2008. Em 2009 fui o segundo melhor em Porto Alegre. Aí abriram as portas para mim no boxe, né? No boxe, aí eu vinha disputar boxe olímpico, porque no Paralímpico não tem, e o boxe é minha paixão. Eu treino boxe desde os 20 anos, né? Aí eu, infelizmente, não participei dessa eliminatória agora para as Olimpíadas, né? Porque estava lutando boxe. E para a gente entender um pouquinho a tua trajetória, sempre foi deficiente físico, como é que foi? E se antes não, tu fazia algum esporte, como é que foi essa transição? Eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, né? Desde pequeno. Aí eu perdi a perna aos 14 anos. Quando eu era pequeno, assim, talvez se eu tivesse uma situação financeira, pudesse fazer alguma coisa, algum esporte que eu era apaixonado, eu nunca tive uma chuteira, eu gostava de jogar futebol, eu corria no colégio, salto em distâncias, salto em altura, tudo, eu era o melhor lá, eu procurava ser o melhor, né? Aí aos 14 anos, infelizmente, eu subi num trem, perdi a minha perna, né? Para te ver que na ida para o hospital, eu estava com a perna amputada dentro do carro e eu pedi para minha mãe, levanta a minha cabeça que eu quero ver os caras jogando pela última vez. Eu achei que ia morrer e queria ver o esporte pela última vez. O esporte sempre fez parte da minha vida, sabe? Aí eu vim para Pelotas e com 20 anos comecei a treinar boxe. Só que no boxe eu tentava lutar. Infelizmente eles não me aceitavam no boxe, né? Os atletas não queriam lutar comigo. E aí eu conheci um lutador, né, que luta fora do Brasil, o Samir Santos. E ele disse, não, tu vai lutar sim. E aí me pôs a lutar. Mas aí eu já estava no esporte paralímpico, né? Eu disputava campeonato por todo o Brasil. Hein? Em qual esporte paralímpico? Só para frisar. Halterofilismo paralímpico. Onde eu estou voltando agora, né? Agora eu encerrei a minha carreira no boxe. Vou seguir dando aula, preparando atletas, mas eu vou me dedicar ao halterofilismo paralímpico de novo. Onde é um esporte muito difícil, né? Que até hoje, na história, o halterofilismo tem uma medalha olímpica agora, no Rio de Janeiro. Nem na Olímpica ele tem uma medalha paralímpica no halterofilismo. E para ti, como tu vê a importância da realização de um evento como a Paralimpíada aqui no Brasil para influenciar o paraesporte? Influencia muito, dá uma autoestima para o deficiente, entender? Às vezes ele sofre um acidente, ele está por baixo, aí ele, lá o atleta faz, eu vou fazer também, procura natação, procura corrida. Infelizmente, né, os esportes não estão disponíveis, assim, porque eu mesmo eu corro, mas eu tenho que dar duas passadas com uma perna e outra com a outra, é difícil, eu corro, eu vou até a final da Dom Joaquim, mas por quê? Porque uma prótese de corrida custa de 15 a 30 mil reais, como é que eu vou ter uma prótese de corrida? Talvez eu até chegasse umas Olimpíadas, umas Paralimpíadas, se tivesse alguma coisa assim, mas infelizmente não dá. Uma canoagem, agora abriu canoagem para amputados, mas como é que tu vai comprar um caiaque a 5 mil, o mais barato, usado? Então, infelizmente, aí tu procura um esporte. Claro, eu sou apaixonado pelo halterofilismo, mas vai ser muito difícil chegar numas Paralimpíadas porque é um esporte muito disputado, o nível dos outros países estão muito avançados. Como é que tu vai com uma alimentação sem suplementação, sem alimentação adequada, é difícil chegar lá. Foi difícil manter entre os 3 melhores do Brasil por 4 anos, porque a gente não tem apoio, a gente vai sozinho. Ainda sobre isso, começou agora o ciclo paralímpico e olímpico, né? Como é que está a tua preparação para Tóquio 2020? Eu vou dar tudo de mim, né? Eu até encerrei essa carreira no boxe para ver se eu consigo chegar lá. Talvez até chegasse mais fácil. Se eu sou um apaixonado por corrida, né? Eu não corro desde os meus 14 anos, desde que eu sofri o acidente. Logo em seguida que eu sofri o acidente, eu sonhava que estava correndo. Olha, eu fico arrepiado de me lembrar que eu sonhava que estava correndo. Mas, infelizmente, eu não vou ter uma prótese que custa 15 mil reais, né? Não vai dar. Entendeu? Talvez eu chegasse lá correndo,
Mas no halterofilismo provavelmente vai ser muito difícil eu chegar lá. Mas eu quero voltar entre os 3 melhores do Brasil. Quero voltar. O ano que vem eu já estou disputando por todo o Brasil para voltar a esse nível. Muito obrigada, Fernando. Obrigado. Só uma questão antes, então. Tu falou sobre a excelência, né? Que o quão difícil é conquistar uma vaga para a Paralimpíada. E as pessoas, às vezes, em casa, olhando a Paralimpíada, não têm essa noção do quão difícil é conquistar, alcançar, chegar lá. E acaba que o esporte paralímpico, às vezes, não é tão bem visto. Queria que tu falasse um pouco sobre essa relação. É bem difícil. Eu treino de domingo a domingo. É minha vida treinar. Em 2006 eu tirei medalha de ouro em Uberlândia. Aí disseram, não, se chegar em Curitiba, se tu ganhar a prova, tu vai para o Parapan de 2007 no Rio de Janeiro. Aí cheguei lá e perdi. Meu adversário foi para o Parapan e foi pego no exame de doping lá. Perdi, era eu que era para estar lá. Mas fazer o quê, né? Eu treino muito, mas eu vejo que é difícil chegar lá. É difícil. A gente viaja mal, a gente tem que tirar dinheiro do bolso da gente para viajar. A gente tem um suporte grande quando chega lá, tem hotel, tudo. Aí eu tive que sair, eu era atleta do Brasil de Pelotas. Eu tive que sair do Brasil de Pelotas, porque tem que pagar um técnico para viajar. Como é que eu vou pagar 4 passagens para viajar? Aí fui para um clube lá de São Paulo, um colega disse, não, se tu vem para o clube de São Paulo, só não vai ter direito ao hotel em São Paulo. Aí cheguei lá em São Paulo, o cara disse, não vai dar para te ficar na minha casa. Tive que dormir 3 noites no chão lá em São Paulo. Como é que eu vou ganhar uma competição assim? Foi a última competição que eu participei. Sim. Foi a última. Aí eles já estavam abrindo as portas para mim no boxe. Aí eu digo, não, vou me entregar no boxe. E consegui fazer bastante coisa boa, né? O ano passado mesmo fiz um campeonato de boxe, desafiei uns maiores lutadores aqui do Rio Grande do Sul, um lutador olímpico, vários locais, ele vinha, fiz uma luta de 5 rounds com ele, entendesse? Perdi por pontos. E Fernando, para encerrar agora, as 72 medalhas, 8º lugar na classificação, isso é uma motivação a mais para quem é atleta paralímpico? Isso é uma super motivação a mais, é uma super motivação para a criança, entende? Para te ter uma ideia, uma vez eu fui lutar em Rio Grande, chegou um rapaz e disse assim, eu tive 2 anos na cadeira de rodas, foi a minha inspiração para sair dela, que é prêmio maior que esse, não tem? Então, tem crianças que olharam agora os jogos lá, e vão querer estar lá. E talvez daqui 4 anos elas vão estar lá. Tá certo. Obrigado por participar aqui do CN e boa sorte na tua carreira. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. O TV Câmara Notícias, primeira edição desta segunda-feira, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações do Poder Legislativo. Tchau. Muito obrigada pela audiência e uma ótima semana. Tchau.